Dê um bom dia para quem está aí pertinho. Se não estiver pertinho, você estende a mão assim e envia uma bênção à distância, né? Glória a Deus. Pode sentar, sente-se por favor. Peço a você que já pegue a Bíblia, vamos meditar na palavra. Mais um domingo que Deus ele nos dá para buscarmos a presença dele, amém? Eu costumo dizer que para o verdadeiro Filho de Deus, todo dia da semana é domingo. Porque tem gente que pensa que só hoje é dia da gente buscar Deus, né? E não é. Todo dia, onde a gente estiver, a gente pode falar com Deus, adorar ao Senhor, cantar um louvor. Não é verdade? Então, para a gente, todo dia é domingo. Todo dia é dia de louvar a Deus. Gênesis capítulo 32 é onde você vai abrir a sua Bíblia. Nós estamos iniciando esse propósito, na verdade iniciamos no domingo passado, depois da Santa Ceia, os domingos dos que lutam. O propósito do nosso domingo da próxima ceia, no dia 12 de março, é chegar nesse dia como alguém que nestes domingos estará aí lutando como um príncipe. Diga glória a Deus, porque é o versículo que está no nosso propósito. A gente vai ler do versículo 22 até o 32, mas o versículo que está no nosso propósito da Santa Ceia é o versículo 28, onde Deus ele diz: você não vai mais se chamar Jacó, a partir de hoje o teu nome será Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então Deus ele quer, né, nos encontrar em nós pessoas que lutam, não pessoas que brigam, né, pessoas que lutam como príncipes. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos à palavra de Deus aqui em Gênesis 32, versículo 22. Quem encontrou, diga glória a Deus. Hoje está fácil, né? Primeiro livro da Bíblia, né? Então, não vou nem deixar alguém te ajudar aí. Se o irmão for te ajudar a achar Gênesis, ele vou falar para o obreiro dar um tapa na mão da pessoa. Igual criança arteira, né? Então está logo no início. Gênesis 32, 22, nós vamos falar sobre o encontro que Jacó ele teve com Deus. A presença de Deus se revelou a Jacó e Jacó entendeu que ele não poderia continuar na mesma situação. Diga glória a Deus. E assim é a gente, né? Se Deus se revela para mim, se a palavra vem, se Deus me fez conhecer o Evangelho, não foi à toa. Deus não tira a gente lá do mundo para trazer a gente para a igreja, ou melhor, né, definindo, não tira a gente de uma vida de pecado para trazer a gente para viver a palavra, para a gente sofrer. Não, se Deus ele me chamou, se Deus se apresentou a mim, Deus ele tem transformação para o bem, para a minha vida, e não me trouxe aqui para me maltratar. Diga graças a Deus, irmãos. Jesus uma vez ele disse assim, eu estava pensando isso ontem, quando eu estava lanchando, pensando comida, eu estou pensando em Deus, viu, pastor? Porque eu falei com a minha filha o seguinte, eu falei, a Bíblia mostra como é que a gente tem que se alimentar, né? A gente se alimenta mal porque quer. Jesus falou assim, se o seu filho pedir pão, você tem que dar o pão, você vai dar o pão para ele. Se seu filho te pedir peixe, você vai dar peixe para ele. Se seu filho, não é assim? Se seu filho te pedir um ovo, você vai dar um ovo para ele. Então eu mostrei 3 alimentos, eu falei para minha filha, maravilhosos para a nossa saúde, mas a gente insiste no refrigerante, né? Mas a Bíblia já ensina. E eu estava pensando, depois que eu brinquei isso com ela, falei da palavra, eu fiquei pensando, né, mastigando e pensando. Eu falei assim, realmente nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, né? Às vezes procuramos dar a eles o que nossos pais não tiveram como nos dar, valorizamos aquilo que nossos pais nos deram e sempre procuramos melhorar, né, na próxima geração. Jesus falou sobre isso. Deus não é menor pai do que nós, como pais e mães que somos. Então ele não nos trouxe para cá para nos maltratar. Se ele se apresentou a nós como pai que está nos céus, amém? Ele nos cuida de nós de maneira excelente. Mas o pai só pode cuidar bem
do filho que está por perto. Amém? Que se aproxima, que é chegado a esse Pai. E assim é o nosso Deus. A Bíblia diz aqui no versículo 22, para a gente já iniciar essa palavra, Gênesis 32, versículo 22 diz: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Jacó ficou como? Ficou sozinho ali. Olhe para cá, por favor. Que momento é esse da vida de Jacó? Vamos nos localizar aqui. Jacó estava voltando para a casa para a terra dos seus pais. Seus pais já não eram mais vivos, mas o seu irmão Esaú, que era gêmeo com ele, não idênticos, não univitelinos, mas o seu irmão estava ainda naquela terra. Pastor, por que Jacó estava voltando? Quanto tempo ele ficou longe? Foi uns 20 para 30 anos longe. Por que ele ficou tanto tempo longe? O irmão estava com raiva dele. Ele tinha saído antes porque o irmão tinha falado até que iria matá-lo nas décadas anteriores. Aí você fala igual criança, mas por que de novo, né? Aí a gente volta à história. Jacó se passou pelo irmão quando eles eram mais novos, quando Jacó não tinha família. Jacó se passou pelo irmão e recebeu uma bênção vinda do seu pai, do pai deles, usando esse artifício, esse truque, essa enganação. Pastor, mas que história esquisita. Aí eu volto antes, então, do nascimento dos dois, onde a Bíblia diz que quando Rebeca estava grávida e estava para dar à luz, foi tirado primeiro os bebês o Esaú. E a Bíblia diz que assim que o pezinho de Esaú saiu, veio um bracinho segurando, uma mãozinha segurando o calcanhar dele. Aí viram que eram 2 crianças. E a Bíblia diz que ali o nome de Jacó já foi dado. Que os pais entenderam que ali estávamos alguém que não iria aceitar, alguém que iria querer mais. Ele não aceitava, ele já pequenininho já saiu agarrando o pezinho do irmão, a mãozinha segurando. E a Bíblia diz que eles passaram a ter uma criação onde a mãe tinha preferência por Jacó e o Isaac tinha preferência por Esaú. Diz a Bíblia que o Jacó era um varão liso, Ele não era peludo como Esaú, e ele era mais caseiro, ele cozinhava, ele cuidava de coisas, ajudando ali a sua mãe. E o Esaú não, Esaú se tornou um exímio caçador. E o Isaac vibrava com ele, irmãos? O pai vibrava com o filho. E isso é errado. Eu até falei hoje na primeira reunião, quando nós pais mostramos preferência por determinado filho, a gente está fazendo uma maldade. E a gente pode estar criando até inimizade entre os irmãos. Os pais devem amar os seus filhos como o nosso Pai que está no céu nos ama, sem acepção. Amém? E Deus, ele trata com a gente, não é comparando a gente com outras pessoas, não. É transmitindo-nos o que ele conhece de nós para a gente, nos mostrando o que nós temos de capacidade. Ele não fica nos dizendo que alguém é melhor do que a gente. Ele não nos humilha, ele não faz acepção. Todo filho que busca a Deus, do mais santo ao que se considera mais pecador, todos têm acesso ao Pai. Amém? Na medida do amor que precisa, o Pai que está no céu, ele está sempre disposto a cuidar dos seus filhos. Então, Isaac e Rebeca erraram nisso. Os 2 cresceram, tinham um comportamento diferente, tinham uma personalidade diferente, ninguém é igual a ninguém. Ninguém é o padrão de ninguém, amém? Só Jesus é o padrão de todo mundo. Então, a Bíblia mostra-nos claramente que Esaú se tornou uma pessoa muito natural. Jacó, ele valorizava mais as coisas espirituais.
Eu imagino o Isaac, o pai, sentado com eles, como é costume do povo hebreu, contando para eles as coisas que Deus tinha feito. Meus filhos, eu vou falar para vocês o dia em que o avô de vocês, Abraão, recebeu uma ordem de Deus para sacrificar a ele, e o sacrifício era o pai de vocês. E o seu avô me levou, me amarrou, e eu perguntava a ele: pai, onde é que está o sacrifício? E o avô de vocês dizia: Deus o que? Deus proverá. Aí ele contava-nos essas coisas. Pelo comportamento de Esaú, a Bíblia não diz isso, tá? Eu estou ilustrando só. Pelo comportamento de Esaú, eu imagino o Esaú e o Jacó sentados ouvindo o Isaac contar, e eu fico vendo-nos o Jacó com os olhos brilhando, com aquelas histórias maravilhosas, com aquelas palavras, com aqueles testemunhos, e o Jacó nos desejando ouvir sempre aquelas histórias. O jovem Esaú não, eu já vejo Esaú, se ele tivesse relógio igual a gente tem, vai papai contar essa história de novo, Deus proverá, já vai girer, já ouvi, já. Eu tenho que caçar, eu tenho que caçar. Não é papai contar de novo essas histórias. E na igreja é assim, em casa é assim, na vida cristã é assim. Assim como Isaac tinha 2 filhos diferentes, aqui o Senhor Deus também tem 2 tipos de filhos, e eu tenho que me esforçar para sermos o Jacó, aquele que vibra com a palavra de Deus, aquele que quer viver e crê que pode viver aquilo que está sendo anunciado pelo Pai. Todos estamos aqui recebendo a mesma mensagem, nem todos vamos reagir da mesma maneira. Deus quer que todos venhamos a agir com fé em cima dessa palavra, para que venhamos vencer. Diga glória a Deus, irmãos. Mas a Bíblia diz que os 2 filhos ouviam, e um cresceu muito natural, ligado às coisas naturais. O Jacó, ele cresceu desejando a bênção. Tanto que a Bíblia diz que um dia, Esaú voltando da caça, Jacó estava em casa cozinhando, e cozinhava bem, porque o irmão chegou, sentiu aquele cheiro e falou assim: o que eu não daria para comer esse prato aí que você está preparando? Aí o Jacó, em pensamento, naquela bênção que era direito ao primogênito, ele falou assim: você faria mesmo qualquer coisa? É claro, a fome que eu estou, uma fome de 3 leões, né? Caçador, voltou cansado, e ele diz assim, então, Jacó disse para ele: então, Esaú, meu irmão, você troca a tua bênção de primogenitura, eu te dou esse prato inteiro aqui para você, mas você diz que a bênção da primogenitura agora é minha. Não estávamos ali num cartório, não tinha carimbo, não tinha nem testemunha, mas todo mundo espiritual foi testemunha do momento em que Esaú falou assim, abriu a boca para dizer assim: não estou nem aí, de que me serve bênção? De que me serve bênção de primogenitura? Me dá logo isso aqui, pode ficar. Então muitas coisas dentro de casa, às vezes a pessoa busca Deus no templo, mas dentro de casa ela confessa algo. Mas isso não tem nada a ver porque não está dando certo. Mas ali você praguejou, ali você desprezou as coisas de Deus, ali num telefonema você falou assim: mas aquilo que eu tratei com Deus eu posso deixar para depois, porque eu quero ceder essa paixão aqui que está me convidando, a essa amizade. Todas as testemunhas mais importantes que existem para a nossa vida assistiram. Nenhuma testemunha humana, mas nos céus, o próprio, nos diabos, os anjos dele, que querem nos ver confessando o contrário. Testemunhos quando alguém despreza, quando alguém antes de sair de casa já anuncia como é que vai ser um dia ruim. E a Bíblia diz, Jesus falou, tudo que você ligar na terra terá sido ligado aonde? No céu. Mas há quem com sabedoria faça o contrário também, determine coisas boas, mesmo não estando no ambiente de juízo, mesmo estando diante de testemunhas, mas dentro do seu coração e na sua oração, e a sua confissão antes de agir qualquer coisa, é uma confissão baseada na palavra de Deus. Ele determina que vai dar certo em nome de quem? Em nome de Jesus. Ele vai, e Deus vai adiante dele, como diz a palavra lá em Isaías,
endireitando os caminhos tortos, despedaçando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, porque a pessoa nos anunciou, ligou coisas abençoadas. Naquela conversa entre dois irmãos dentro de casa, onde um desprezou a bênção de Deus, no mundo espiritual, pronto, foi definido quem era o dono daquela bênção. Foi claro-nos quem éramos dignos daquela bênção, quebrando-nos aquilo que a sociedade tinha determinado, que só o primogênito ou nos que vinha religiosamente seguindo. Para Deus, quem éramos, o dono daquela bênção era o Jacó, que tinha fome e sede da presença de Deus. Quem despreza a palavra, a Bíblia diz, vai perecer, mas aquele que honrar-nos a palavra de Deus vai ser bem-aventurado. A Bíblia diz-nos que o homem que é bom diante do Senhor, ainda que ele caia, ele não vai ficar o que? Prostrado. Aquela consideração que Deus tem com a bondade que ele tem com a palavra, vai fazer o Senhor segurá-lo pela mão. Diga glória a Deus. Existe uma misericórdia quando os recursos espirituais dessa pessoa que ama a Deus se esgotam. Essa pessoa pode contar-nos com a consideração, com o reconhecimento que Deus tem, e voltar-nos e se lembrarmos da dedicação que essa pessoa tem pela palavra. Então a Bíblia mostra que Jacó ali ele recebeu essa bênção. Só que falta de comunhão com Deus, nunca tinha tido um encontro com Deus, o Jacó ainda não se sentia seguro em ser o dono dessa bênção. O tempo passou, os dois se tornaram grandes, o pai envelheceu, chegou o finalzinho da vida do pai. O que o Jacó ele fez? Para reafirmar que aquilo era dele, ele chegou e se uniu com a sua mãe e concordou com ele que ele se passasse pelo irmão Esaú, já que o pai estava bem velhinho, os olhos já escurecidos, não conseguia enxergar para distinguir quem era quem. Então a mãe colou lá no pelo de animal, botou a roupa do irmão mais velho nele. Olha, você pode, vai lá, se passa pelo seu irmão, faz com que seu pai ponha a mão sobre a tua cabeça e confirme essa bênção. E ele foi lá e fez. A gente não precisa de nenhuma artimanha. Alguém vem, tem uma ideia aí, mas é algo maligno. Outro dia eu escrevi, mandei para uns irmãos, olha isso aqui, pessoal. Eu coloquei assim, olha, não conte como uma bênção se você precisou pecar para ter. Né? Não é bênção se você precisa pecar para tomar posse de algo, então não é bênção, não põe Deus nesse negócio. E o Jacó, ele se uniu à mãe, né, como Ananias e Safira se uniu marido e esposa, como Datã e Abirão, como amigos, se uniram para falar contra Moisés, né, e como Arão e Miriam se uniram, né, para questionar a autoridade de Moisés. Então, várias uniões, várias conversas, mas a gente não tem que participar. Tem acordos que a gente não tem nem que iniciar a conversa, porque aquilo ali tem uma proposta que é maligna, está oferecendo-nos algo que vai te afastar de Deus. Você sabe, conhece a palavra do Senhor. Eu estava lendo esses dias Jesus falando para os discípulos, vocês sabem o caminho. Vocês sabem o caminho. Senhor, como é que nós vamos saber o caminho? Eu sou o caminho. Então vocês sabem, amém? Como se dissesse, vocês já sabem, por menos palavra que você tem ouvido, você sabe o que é certo. Dentro de você tem a direção do Senhor, que fala e nos incomoda, tá? Não é só consciência não, é o Espírito Santo de Deus dizendo a você o que você tem que seguir, o que você tem que parar, amém? Tudo para que você agrade a Deus, tudo para que você seja bem-aventurado. Então a Bíblia diz-nos que Esaú, ele estava no campo, o seu irmão se passou, o pai colocou a mão sobre ele, sobre Jacó, e o abençoou. Quando Esaú voltou e foi procurar o pai falou assim, meu filho, eu já derramei a bênção que eu tinha para derramar, mas não era eu, era meu irmão. E surpreendentemente, o Isaac, ele não voltou atrás, porque era um homem de Deus, amém? E entendeu, não que a artimanha, né, o truque que Jacó nos tinha usado foi justificado. Deus não concorda com nenhuma mentira, Deus não está em nenhuma tramóia, nenhum pecado, nenhuma malandragem, mas no coração dele foi confirmado. Por mais estranho que Jacó tivesse agido, eles eram dignos daquela bênção.
E Esaú não. Isaac conhecíamos os 2 filhos, não vamos esquecer disso. Amém? A Bíblia não fala, mas os patriarcas, eles conheciam seus filhos. Abraão conhecia Isaac, Isaac conhecia Jacó e Esaú. O Jacó conhecia os seus 12 filhos, né? De Rúben até Benjamim, o caçula. Ele conhecia os 2 filhos. É claro que ele entendeu que o comportamento dos 2, a maneira que os 2 valorizavam a presença de Deus, não foi tão surpresa para eles. Deus permitir que Jacó recebesse aquela bênção. Mas e o Esaú entender isso? Ficou revoltado, ficou indignado e falou para a mãe o seguinte: mãe, assim que papai partir, eu mato meu irmão. Aí a mãe foi e falou: meu filho, pega tuas coisas e vai embora, que Esaú, ele quer te matar. Pega e vai para a casa dos nossos parentes lá em Harã e fica por lá, porque seu irmão está cheio de ódio, está indignado porque você tomou o lugar dele. A Bíblia diz que Esaú, depois, ainda para aborrecer o seu pai, porque estava chateado, porque não tinha recebido bênção, ele decidiu se casar com mulheres estranhas de outros povos. Quer dizer, aquele sentimento de ira, de vingança. Não tem um coração assim, né, para dizer para Deus ou para as pessoas: então vou fazer isso que te aborrece. Não, tenha benignidade, que é a inclinação para fazer o que é bom. Amém? E a Bíblia diz que Jacó foi embora, foi para a terra de Harã. Lá ele conheceu o tio dele, Labão. Lá ele conheceu sua futura esposa, mas foi enganado. Trabalhou 7 anos, depois trabalhou mais 7, não é isso? E aquilo ali já era consequência, porque ele enganou lá também o pai, né? Então, quem planta, o que acontece? Colhe. Ele não precisava enganar o pai para receber a bênção da primogenitura. O desprezo do irmão dele, a bênção, já lhe fazíamos digno de ser o dono daquela bênção. Não precisamos de ferramenta errada para conseguir o que se quer. Aí a Bíblia mostra que ali ele começou a entender, longe da sua terra, na terra dos seus familiares, mas distante dos seus pais, do seu irmão, ele começou a entender Deus, ele começou a conhecer Deus, ele começou a provarmos de uma comunhão maior com Deus. E, consequentemente, quanto mais comunhão a gente tem com Deus, mais prósperos. E eu não falo só no sentido de dinheiro, não. A prosperidade total. Ele começou a termos essa prosperidade. Aí constituiu família, aí aumentou em servos. E até quando o tio tentava passar a perna nele, enganá-lo, ele prosperava mesmo assim. Diga glória a Deus. Se tornou uma bênção, um abençoado. Passaram-se todos aqueles anos e um dia Deus falou para ele: eu sou o teu Deus, o Deus do teu pai, o Deus do teu avô, eu sou o teu Deus, e eu disse a você que te abençoaria, mas agora chegou o momento de você voltar à sua terra. Por que Deus faz isso? Porque muitas vezes o ser humano, ele se contenta, se ele está crescendo financeiramente, se ele conseguiu um cargo, se ele foi aprovado, se ele recebeu um diploma, a soberba entra no coração daquela pessoa e ela começa a desprezar familiares. Ou alguns, pela ganância de ter, de conquistar, a avareza nos toma conta do coração da pessoa e ela nem se preocupa em pedir um perdão que tem que pedir, uma reconciliação que tem que existir dentro de casa, às vezes até os próprios filhos, porque nos se enveredou tanto na vida profissional que esqueceu de participarmos do crescimento, da criação, né, de dar amor, de aconselhar. Então o Senhor Deus cobrou isso de Jacó: você vai voltar, porque você está aqui, 98% da sua vida está de acordo com a minha vontade, mas teu irmão ficou lá, ele está magoado, ele ainda guarda mágoa no coração, e para que você complete esse 100% do meu agir na sua vida, eu quero te abençoar na família também. Tem gente que não, tem gente que a porcentagem que falta é na vida financeira, na vida profissional. Alguém é na vida espiritual mesmo. Você vai voltar, e o Jacó se preparou para voltar, e é o que a gente está lendo aqui. Ele está voltando para se encontrar com seu irmão.
Quando a Bíblia diz que ele ficou sozinho ali, certamente, mas ele ficou para ter aquele encontro com Deus, para que Deus o abençoasse e ele tivesse um bom encontro com seu irmão. Porque a Bíblia diz no início do capítulo 32, a gente começou no versículo 22, mas no início diz que Jacó, ele, preocupado como o irmão o receberia, Jacó fez o seguinte: Jacó, que era muito rico, tinha muitos animais e muitos empregados, ele pegou mensageiros e falou assim: olha, antes de nós encontrarmos com meu irmão, eu preciso saber como ele está. Diga para ele que eu estou indo em direção a ele, e diga que você é meu servo, é meu mensageiro, diga que eu estou rico, diga para ele que a minha família é grande, diga que você é um dos muitos empregados que eu tenho. Dá uma carteirada lá nele, lá, vê se isso impõe alguma coisa. Deu tudo errado. O mensageiro foi lá, voltou tempos depois, e o Jacó perguntou: e aí, Senhor, eu disse a ele que o Senhor está rico, que o Senhor é irmão dele, que está voltando, que a família é grande, que eu sou um dos muitos empregados, que o Senhor tem boi, tem vaca, tem cabra, tem bezerro, tem Deus, não, Deus, animais todos lá. O Senhor é muito rico. E aí? Olha, ele não me falou nada, ele só começou a juntar lá uns 400 homens e estão vindo na direção do Senhor. Aí a Bíblia diz assim: e Jacó temeu, porque ele sabia que ele não vinha com os 400 para ir, piurra, voltou, não era isso, né, irmãos? Ele sabia, irmãos, que ele temeu porque ele sabia, ele conhecia o irmão dele. Na hora ele entendeu, ele continua com a mesma raiva, ele foi alimentando isso com o passar do tempo. Ele reuniu 400 e foi fazer uma festa. Não foi para dar um abraço grupal, né? Vamos dar um abraço no Jacó, não é? Aí a Bíblia diz que Jacó, ele pensou diferente. O que ele fez? Isso é direção de Deus. Ele falou: falar que eu fui bem, falar que eu estou rico, falar que eu prosperei, deixou meu irmão mais indignado ainda. Me roubou a bênção e ficou rico. Às vezes não é isso. Às vezes a gente sabe que é assim o ser humano, né? Você vai contar coisas que você conquistou e a pessoa não se alegra, não. A pessoa fica aborrecida. E você não foi com maldade. Você foi para falar de uma alegria do teu coração, julgou que a pessoa era alguém que você poderia abrir, dividir essa alegria, e a pessoa fez assim: não é mesmo? Pô, que bom. Aí você, opa. Quando eu vinha contar das dificuldades que eu estava tendo para conquistar, a pessoa me dá um incentivo. Aí agora que eu peguei o troféu na mão, a pessoa não vibrou. E às vezes fica chateado, né? E alguém às vezes sai perto de você, até diz que você jogou na cara. E não é, né, irmãos? O José foi contar o sonho dele para os irmãos, e a Bíblia diz que os irmãos ficaram com mais raiva dele ainda do que antes. Então o ser humano tem essas confusões, e a gente tem que ter sabedoria. Há quem estejamos pronto para ouvir, há quem não estejamos emocionalmente, espiritualmente prontos para ouvir da grandeza do que tem acontecido. O Esaú estava revoltado, indignado quando foi falado da grandeza que o irmão tinha conquistado. Ele ficou com ódio, ficou com raiva. E o Jacó fez o seguinte: olha, uma outra estratégia. Como eu estou próspero, não vai me fazer falta. Deus me deu de tudo. Eu vou repartir parte do meu bando, dos animais, e vou enviar. Chamou um empregado e falou: olha, você vai conduzindo essa parte, leva contigo. Quando você encontrar com meu irmão no caminho, ele vai perguntar: o que é isso? E você vai dizer: foi o teu servo. Diga que eu sou servo dele. Não diga que eu sou irmão dele rico, não. Diga assim: foi o teu servo Jacó que enviou para o Senhor. E você vai com esse outro grupo e com esses animais. E quando você encontrar com meu irmão, ele vai falar assim: de novo, o que é isso? E vocês vão falar assim: o teu servo Jacó
pediu que nós entregássemos o Senhor, um presente dele. E um terceiro grupo, vocês vão logo em seguida. Ele vai marchar com os 400 mais alguns quilômetros e vão encontrar com vocês. E ele vai perguntar, que eu conheço meu irmão, e vocês vão dizer: o teu servo está vindo aí com a família, ele enviou esse presente. Qual era a ideia deles? Quebrantando o coração do irmão dele em suaves prestações, né? E é uma sabedoria, irmãos, maravilhosa. Uma sabedoria maravilhosa. Uma palavra, um bilhete, orações enviadas. Amém? Presentes que vão alargar-nos o nosso caminho para a gente chegar até essa pessoa. Quebrar-nos uma visão errada que o diabo tenha colocado nessa pessoa a nosso respeito. Não adianta só esperarmos o confronto, se você pode preparar o caminho, desfazermos um veneno que foi ali nos aplicado pelo diabo. Manda os presentes antes de você se encontrar com a pessoa. Diga graças a Deus. Só que não adianta ter a estratégia se você não colocar Deus na situação. E foi o que Jacó ele fez. Aí a gente volta aqui no versículo 22. Ele tinha enviado os presentes, mas ele ainda não tínhamos recebido uma bênção para aquele encontro. No versículo 22 novamente diz: e levantou-se aquela mesma noite, isso depois de enviar os presentes, tomou as suas 2 mulheres, as suas servas, seus 11 filhos, poucos filhos, né? E passou o val de Jaboque, e tornou, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Isso é a responsabilidade de um homem e de uma mulher de Deus na casa, na família, ou no ministério que faz parte, na obra que participa. Uma missão que Deus ele lhe deu, porque todos nós temos pessoas para cuidar. Pode ser que alguém seja um filho, mas é a pessoa de Deus que cuida espiritualmente dos seus pais que lhe geraram aqui na terra. Mas a gente sempre tem os de sangue, os da nossa casa e os que Deus coloca no nosso caminho, nos vê capazes de ministrar uma bênção para eles. E a Bíblia diz que Jacó, ele sabia que estava num momento de decisão. O que ele fez? Ele falou: não vou ficar aqui no meio, a esposa, os filhos, 11 filhos, né, irmãos? Do mais velho ao mais novo, conversando, perguntando, e os animais, os empregados vindo trazer questões para ele, como é que vai ser na nova terra. Então ele viu que era preciso que ele se separasse um pouco, ficasse como ele ficou. Como é que ele ficou ali? Só. Ele ficou só. Ali ele iria buscar a presença de Deus, ali ele iria conseguir ouvir a voz de Deus, ali ele abriu o coração diante do Senhor. E às vezes é o que a gente precisa fazer. Pegar tudo aquilo que é nosso, colocar adiante a família, né? Deixar as pessoas para trás para buscar a Deus, não, coloque o pessoal adiante, fica ali as tuas vistas, mas você tem o teu momento só para refletir. A Bíblia diz que Moisés, depois que foi chamado de assassino no Egito, fugiu e parou sentado junto a um poço. Momento de parar, né? Pensar. O Jacó, quando fugia do seu irmão Esaú, estava no meio de um deserto, diz a Bíblia lá em Gênesis 28, e o sol se pôs, estava esfriando o deserto, né? Quentão durante o dia, frião durante a noite, e ele parou. Ele viu que não adiantava ficar caminhando, ele parou e descansou. Então, o momento de Jacó ali, esse foi ele colocar a família, os servos, aqueles bens dele à frente, e ele ficou ali só. Você tem que ter aquele teu momento com Deus. De tempos em tempos a gente tem que parar e, como diz lá em Ageu 1, observai os vossos caminhos, para você não achar que está indo bem quando você pode melhorar um tanto. Diga graças a Deus, para ouvirmos a voz do Senhor, para às vezes sairmos no meio de uma correria, uma agitação que não tem progresso nenhum, é só agitação mesmo, é só correria mesmo, é só estresse mesmo, mas nada anda, nada avança. Eu vou parar para buscar a presença de quem?
de Deus. E a Bíblia diz-nos que ele fez bem, ele ficou ali só, e continuando o versículo 24, e lutou com ele um varão até que a alva subia, até o amanhecer. 25, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. Diga glória a Deus. Todos nós conhecemos essa passagem, ou a maioria. Quem não conhece escrito, conhece cantado, né? Jacó segurou um anjo, quem conhece? Corinho, né? Um corinho. Não é isso? A Aninha já quer dançar. Então, depois a Aninha ensina a coreografia para vocês. Então, o Jacó, irmãos, a Bíblia diz, ele ficou só, aí a Bíblia já faz um resumo, né? Direto ao ponto. Quando ele ficou sozinho, já apareceu o anjo do Senhor, a própria presença de Deus se revelou a ele ali, e ele lutou-nos com aquela presença maravilhosa, ele agarrou-nos. Aí eu volto a lembrar das histórias dele novinho, ouvindo as histórias que o pai contava sobre ele, sobre o avô Abraão, e que ele sempre desejou viver. Amém? Tem gente que ouve a palavra e vibra. Eu vou viver isso aí que a Bíblia está dizendo. E vive mesmo. Que a palavra é viva. Amém? Quem honra essa palavra vai ser honrado. E o Jacó, ele desejava isso. Ouvia falar, como no início de Gênesis, que Abraão estava sentado, um dia o seu avô estava sentado na porta de casa, era um sol igual esse aqui de Campo Grande. A Bíblia fala, era um calorão que estava, e o Abraão sentado à porta de casa, quando vieram 3 anjos do Senhor na direção dele, e ele não esperou os anjos se aproximarem. Ele se levantou e foi correndo na direção deles, e os serviu, e procurou agradar ali aquilo que representava a presença de Deus, e ficou ali com eles aquela tarde, aquela presença maravilhosa. O Jacó ouvia isso, mas quando ele viu a presença, aquele anjo do Senhor ali diante dele, ele falou, não pode ir embora sem acontecer algo na minha vida. É como eu falei no início, você veio do caminho que você andava para a casa de Deus, para a palavra de Deus, não é, irmãos, para continuar da mesma maneira. O Jacó entendia isso. Primeira vez que Deus apareceu para mim, quando eu fugi do meu irmão lá no deserto, Deus apareceu para mim e cumpriu até hoje tudo que Ele tem falado. Se Deus me tirou de lá, estava tão confortável e me mandou encontrar com meu irmão, não é possível que Deus me fez prosperar para me fazer morrer na mão do meu irmão agora. Eu preciso ser abençoado na minha família, no meu relacionamento com meu irmão, com a minha irmã, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com as outras pessoas, no ambiente de trabalho, na obra de Deus. Amém? Eu preciso de uma bênção. O Senhor se revelou a mim, a palavra de Deus se revelou a mim, ou através do louvor, a palavra ministrou meu coração, aquilo ali me despertou. Eu vou agarrar isso. Diga glória a Deus. A Bíblia diz-nos aqui que o Jacó nos lutou, e no versículo 25, vendo que não prevalecia contra ele, aquela presença de Deus, o anjo do Senhor tocou na coxa dele. E a Bíblia diz que deslocou-nos a coxa dele. Jacó mancou até o final da sua vida. E todos sabiam que aquilo ali, era uma experiência que ele tinha tido sobrenatural. Mas, o impressionante não é que o toque de um ser celestial tenha feito isso com a perna de um homem normal. É que esse homem normal, natural, ele não parou. Ele não parou, ele não se escandalizou, ele não se afastou de Deus, ele não deixou de crer, ele continuou nos crendo. Fira-me o justo, amém? Mas eu não te largo, eu só saio quando aquilo que eu determinei no meu coração acontecer. E às vezes coisas mínimas nos tiram da comunhão com Deus, nos fazem murmurar, olhar para a vida de A e de B, para descrer de Deus que não tem nada a ver com a situação.
Eu lembro quando estava começando na obra, isso lá na igreja de Bangu, e dormíamos na igreja. Eu tinha um outro irmão que é pastor de outra denominação hoje, na época ele era jovenzinho, era da Igreja da Graça, mas também prega a palavra. Tem o pastor de Itaguaí, que é o pastor Rogério Sampaio. Alguém conhece aqui? Esse fazia Nescau para mim e tudo. Era um irmão mais velho ele. E tinha um outro, que é o pastor Wagner. Eu não sei para onde ele foi transferido, também é da Igreja da Graça. Todos nós éramos jovens que dormíamos na igreja. E o Wagner, a gente chamava ele de Santidade. Até hoje chamamos ele assim, Santidade. Que bom ter um apelido assim, né? E não era irônico, não. É porque ele estava sempre lendo um livro evangélico, a Bíblia do lado, e na hora da oração, não era normal. Hoje em dia a pessoa tem mais liberdade na oração. Mas antigamente ele orava e ficava rindo assim. E a gente chamava ele de Santidade, porque ele se envolvia mesmo com a oração, com a busca, e estava sempre lendo, né? E um dia, terminado o culto, todo final de reunião, a gente limpava a igreja junto com os obreiros da igreja, e quando já tinha andado bastante coisa, ele tinha ficado responsável pelo altar. Aí ele pegou a cadeirinha dele perto do altar, pegou o livro e começou a anotar. Aí nisso tinha uma irmãzinha, uma obreira, que passou emburrada perto dele, passou emburrado perto da gente. Aí daqui a pouco ela não se contentou, que ele não percebeu que ela estava chateada, chegou perto dele e falou assim: evangelista, assim não dá, tem uns irmãos que não ajudam e só eu tenho que ficar aqui fazendo as coisas da igreja. Aí ele olhou para ela e disse: eu lembro, eu estava perto. Ele falou assim: irmão, realmente eles estão errados, né? Esse pastor deu a ordem para que todos ajudassem no término da reunião, eles estão errados. Mas se a senhora também for fazer com o coração desse jeito, não vai adiantar muito, não. Aí baixou para ler o livro. Aí baixou para ler o livro. Aí eu falei assim: é por isso que ele é chamado de Santidade. Fez igual Jesus com o dedo na areia. Ele falou assim: vai ser pior para a senhora, faz assim não. Aí voltou a ler o livro. A palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina, através aqui, a maneira certa, né, da gente buscar, da gente conquistar. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que a luta, né, irmãos, de Jacó com aquela presença de Deus ali, fez o Senhor perguntar-nos o nome dele, porque diz aqui no versículo 27, e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse o que, irmãos? Jacó. O Senhor Deus, irmãos, mudou o nome dele ali. Você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel, porque você lutou como um príncipe com Deus e com os homens, e você prevaleceu. Deus gosta de quem é brigão, arrumador de confusão. Deus gosta de pessoa que gosta de dar fora em todo mundo. Será que é isso? Olha, quando eu conheci você, eu achava você uma pessoa muito arrogante. O problema é seu, não te perguntei nada. Será que Deus gosta disso, mano? Será que é disso? Deus não se agrada de rebeldes, de murmuradores, de brigões. Não, ele falou que se agradou de Jacó porque ele lutava como um príncipe. Você lutou com Deus como um príncipe. Você lutou com os homens como um príncipe. Você prevaleceu. Você é uma pessoa que persevera, que não desiste. Você é uma pessoa insistente pela sua fé. E quando eu vou tirando as ferramentas malignas que você usava, você não retorna a elas. Você aceita as minhas ferramentas e vai usando as minhas ferramentas. Diga glória a Deus. E você vai lutando como um príncipe. Você não tem vergonha de aprender, Jacó. E você ensina muito através desse seu comportamento. E você é uma pessoa desejada, como Daniel, né? Foi achado assim. Alguém olha aqui e fala: pastor, mas ele agarrou o anjo, ele segurou ali, e
aquela presença ali de Deus dizendo, não, eu tenho que ir, e ele não deixando. Isso aí não é um desrespeito? Vou falar para vocês o que falei para os nossos irmãos da primeira reunião. Sabe o que é desrespeito? É você ver a presença de Deus se afastando e você, como se não precisasse. E a gente às vezes levantar de madrugada, reclamar, perder o sono e não entender que Deus quer falar com a gente. E a gente lá saltar a geladeira, voltar para dormir com a barriga cheia, ter pesadelo por causa da barriga cheia e não entender que Deus queria alguns minutinhos que a gente falasse com Ele. E a gente passar o dia inteiro perto da Bíblia e não meditar na palavra. E a gente ter uma igreja de porta aberta, não congregar regularmente. E o Jacó não, isso agrada a Deus. Tá? O esforço para se ter mais de Deus, isso agrada ao Senhor. Deus diz lá em Isaías 66, eis para quem eu olharei, para o pobre abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Amém? Treme, ele vibra, ele reage à palavra. Como Jacó, ele deseja as coisas de Deus. Fisicamente, Jacó ali, se desgastando, segurando ali, porque no coração dele, eu só solto quando o Senhor me abençoar. E aí a gente encontra na Bíblia, é claro que Deus gosta dos obedientes, mas quem disse que Deus estava olhando-nos para Jacó como um desobediente, um rebelde? Deus estava vendo alguém que tem sede e fome da presença dele, que sabe a verdade, que quando Deus se revela, não é para a gente continuar do mesmo jeito. Quando a palavra nos é aberta e ministrada, eu já estou sendo abençoado. Eu posso até não entender ainda como é, mas aquilo ali vai me trazer uma resposta. Diga graças a Deus. É muito melhor não ser como Jacó, não largo, não quero, do que ser alguém que ouve-nos e despreza. A Bíblia fala de pessoas que tiveram uma aparente rebeldia, mas não era rebeldia. Era desejo de conhecer Deus de verdade. A Bíblia fala que o anjo do Senhor se apresentou a Gideão e falou assim, Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Qual foi a resposta de Gideão? Se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos nessa situação. Aí o anjo do Senhor falou para ele, vai nessa tua força. Porque, irmãos, Deus sabe quem abre a boca por rebeldia. Deus sabe quem está indignado com a situação e não com Deus. Alguém que crê o que é uma vida com Deus, tá, irmãos, e não aceita nada menos do que uma vida com Deus. Ele não se volta contra Deus. Se o Senhor fosse conosco, não estaríamos nessa situação. Vai nessa tua força. E às vezes, na Bíblia, tantas pessoas aparentemente sinceras, mas que não fizeram nada daquilo que trataram com o Senhor. Quando Samuel chegou no campo de batalha certa vez, profeta, o rei Saul abriu os braços, com um sorriso largo, falou assim, homem de Deus, fiz exatamente o que Deus mandou. Fez nada. O próprio Samuel falou assim, você não fez. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você não fez, você poupou inimigos. Os animais dos inimigos estão aí, eu estou ouvindo o som deles. E alguém nos parece obediente, mas Deus conhece o coração. Ananias e Safira, marido e mulher, se uniram. Olha, nós tratamos que iríamos ofertar tanto, mas o apóstolo Pedro e os outros não sabem, não. Uma coisa que a gente tratou com Deus, eles nem sabem. O que a gente depositar lá, de oferta aos pés deles, eles nem vão saber, porque foi um trato nosso com Deus. Então, como fica muita coisa, a gente vendeu as nossas herdades, vamos subtrair um tanto, pode fazer falta. Aí chegaram os dois, combinaram, olha, eu vou primeiro e você vai depois para confirmar. Quem conhece essa história na Bíblia?
Ela chegou lá depois, Safira, foi por esse valor mesmo, vocês trataram de ofertar? E não foi, não era um dízimo não, era uma oferta que eles trataram com Deus. Foi revelado ao Espírito Santo, ao apóstolo Pedro, que eles não estavam mentindo, não ao homem, mas ao Espírito Santo. Não era um voto, você vai fazer um voto 1.000, 2.000, não, era algo entre eles e Deus. E por causa disso eles se julgaram confidentes para combinar e nos enganar. Aos olhos do apóstolo, naturalmente, dos outros que ali estavam, era até admirável. Poxa, o casal que vem oferecer a Deus. Mas eles não tinham uma obediência. O rebelde que agarrou, que agarrou o anjo, não deixou subir, agradou a Deus. O que respondeu o anjo do Senhor, se o Senhor estivesse com a gente, não estaria nessa situação, agradou a Deus. E eles que ofertaram, e outros que, ou como o rei Saul, que abriu o sorriso para o sacerdote e disse que tinha feito a vontade do Senhor, não agradaram a Deus. E por que não lembrar de um homem chamado Natanael? Você já ouviu falar de Natanael? Natanael, quando Jesus estava chamando os primeiros discípulos, Filipe conheceu Jesus e correu, nos lembrou de Natanael, porque Natanael era alguém que esperava a vinda do Messias. Filipe correu até Natanael e falou assim: Natanael, meu amigo, você vai gostar da notícia que eu tenho para te dar. Eu encontrei Jesus. Melhor notícia, né? Aquele de quem as Escrituras falam, o Messias, o Cristo. O Natanael não seguiu a empolgação e falou assim: Filipe, de onde ele é? Filipe falou assim: ele é de Nazaré. O Natanael falou assim: Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E isso é confirmado nos evangelhos, porque Jesus foi pregar em Nazaré e as pessoas, nos coração duro. O lugar onde Jesus foi criado foi um lugar onde houveram poucos milagres, não por causa de Jesus, mas por causa da incredulidade daquelas pessoas. Então Natanael já sabia dessa fama e ele falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o Filipe fez o que a gente tem que fazer quando evangelizamos alguém que a pessoa rejeita. O Filipe falou: vem ver. Ele insistiu: vem ver, ué. Chegaram diante de Jesus. Quando eles estavam se aproximando, Jesus levantou a voz olhando para Natanael e falou: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aí o Natanael fez o quê? Sorriu? Não, falou assim: de onde me conheces tu para falar essas coisas a meu respeito? Jesus não falou para bajular, não. Jesus estava se agradando de alguém que aos olhos naturais parecia até um rebelde, mas dentro do coração dele, Jesus viu alguém que não aceitava qualquer coisa. Tem gente que não se firma com Deus pelos elogios que recebe, ou dentro da própria igreja, ou elogios que vêm de fora e tira a pessoa da presença de Deus, vantagens que são apresentadas. Não é verdade, irmãos? A pessoa se afasta. Jesus viu que Natanael era alguém que não aceitava algo parecido com Jesus, ou qualquer tipo de engano. Aí quando ele perguntou: de onde me conhece? Jesus revelou. Jesus deu a palavra, falou assim: Natanael, por acaso eu não vi você debaixo daquela figueira muito antes de Filipe te encontrar? Naquela hora ele se derramou. Por quê? Só Jesus e ele sabíamos o que ele estava fazendo ali. Ele achou que ninguém tinha visto a oração que ele fazia ali, ele achou que ninguém tinha ouvido, mas foi confirmado naquela palavra que Jesus falou. Diga glória a Deus. Mas tanto ele, quanto Gideão, quanto Jacó, aparentemente, para quem olha naturalmente, parece uma rebeldia, mas não, é uma confiança plena em Deus, de querer vermos Deus de verdade nos agindo na sua vida, de pessoas que sabemos que Deus não aparece para brincadeira, não. Deus é um Deus que aparece para a gente ter compromisso com Ele. Diga glória a Deus. Aí a Bíblia diz aqui, versículo 29, ou versículo 28: então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas o que, irmãos? Mais Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aí eu volto a dizer:
Você luta como um príncipe ou você é um brigão, né? Confuseiro, né? A gente não tem que ser brigão, contencioso. Lute como um príncipe. Durante um bom tempo da sua vida, o Jacó, ele brigou. Nasceu agarrado já com o irmão, usou as tramóias lá, juntou-se com a mãe, não é isso? Foi usando os artifícios errados, as ferramentas erradas. Mas conforme ele foi conhecendo a Deus e buscando a Deus, ele começou a lutar como um príncipe. Ali mesmo, naquela situação, Deus viu. Colocou a família adiante, ficou sozinho. Ali o Senhor se apresentou a ele. Passou a agir com sabedoria. Enviou o recado. Não deu certo. O irmão não aceitou, ficou até com mais raiva. Ele organizou, enviou lá os presentes. Enviou lá 3 partes lá de presente para o irmão. E Deus foi vendo. Ele não falou assim, então já que ele veio, vou armar também os meus trabalhadores e vamos guerrear. É guerra que ele quer, então ele vai ter guerra. Ele lutava como um príncipe. Diga glória a Deus. Dentro da sua casa, lute como um príncipe, como uma princesa de Deus. Lute como um nobre de Deus. Palavrão, a ironia, a violência, o deboche, o desrespeito, a ingratidão. Nenhuma dessas ferramentas nos foi dada por Deus. São ferramentas do diabo, que não ajudam em nada. O ciúme, a inveja, nada disso. As nossas armas, diz a Bíblia, não são carnais. Elas são espirituais, poderosas em quem? Em Deus, para a destruição das fortalezas. São armas poderosíssimas, diga glória a Deus. O nome de Jesus, né? Então diz aqui a Bíblia no versículo 29, e Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber, o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E fez o que com eles? E abençoou ali. Diga glória a Deus. Ele quis conhecer também. Qual o teu nome? Jacó. Não, teu nome não vai ser mais Jacó. Vai ser Israel. Aí o Jacó devolveu. E o seu nome? Por que você está perguntando pelo meu nome? E o abençoou ali. Essa é a resposta que Deus dá quando eu procuro conhecer mais dele. Ele me abençoa. Ele não vai me dar só um nome. Eu não vou ser só o pastor da Igreja da Graça Campo Grande. Não, Deus vai abençoar a minha vida. Amém? Eu não vou ser só um membro da Igreja da Graça de Campo Grande. Ou não vou ser só um crente, como as pessoas chamam a gente. Não, Deus não me responde dando, eu sou Deus e pronto. Não, Ele me abençoa. Você quer saber quem eu sou? Você está procurando me conhecer? Por que você pergunta pelo meu nome? Por que você está me buscando aqui nessa igreja? Por que você quer saber de mim? E a minha resposta, falada ou vivida, vai dar liberdade para Deus responder quem Ele é. Ele não vai me dar só um nome, não. Deus, Jeová. Deus não vai me dar só um nome, não. Ele vai me abençoar. E assim todos, como nós mesmos, vamos saber que Ele está se apresentando a cada um de nós. Diga glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Lute como um príncipe. Eu vou pedir que você se coloque de pé.